Deus colocou no meu coração falar a respeito de termos cuidado para não cometermos o erro que o povo de Deus lá do passado cometeu. Saíram com promessa, mas não alcançaram a promessa. Triste, né? Saíram com promessa, mas não alcançaram a promessa. Feche seus olhos. Você, povo de Deus, tem promessa de Deus para a sua vida. Mas cuidado, para não se perder ou perder a promessa que Deus tem para você no longo da sua trajetória. Fale com Ele. Fabiano, nos dirige numa palavra de oração. Pai amado, agora na Tua presença, ó Pai, entregamos, ó Pai, a nossa mente, ó Pai, e o nosso coração, ó Pai, cativos a Ti, ó Pai, para recebermos, ó Pai, de Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou, ó Pai, para nossas vidas. Entregamos, ó Pai, o pregador da noite nas Tuas mãos, ó Pai, e de antemão já Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pela palavra que vai ser ministrada, ó Pai, pela fé, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ó Pai, é poderosa, ó Pai, para transformar, ó Pai, e por isso, ó Pai, lhe somos gratos, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, com todo o Teu povo aqui reunido na igreja, ó Pai, aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, que o Senhor possa estar confortando, visitando, ó Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que tristeza, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Aumenta um pouquinho para mim, Anderson. Josué 3, 5. Quem achou? Fique de pé, por favor. E ajude o irmão que ainda não encontrou a encontrar. Apesar de que já está aqui, ó, no telão aqui. Mas se a gente só utilizar o telão, a gente acaba perdendo o manuseio da Bíblia. Aí alguém vai falar assim, abre a Bíblia aí em Deuteronômio, não sabe onde está. Abre em Josué, não vai saber. Então, mesmo no telão, é necessário que você manuseie a sua Bíblia. Renato, me empresta a sua voz aí, Renato. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém, queridos? Vamos repetir? Agora fala para o seu irmão que está ao lado. Você falou para mim, né? Agora fala para o irmão que está ao lado. Disse... Amém, queridos?
Josué, podeis sentar. Havia recebido de Deus uma incumbência dificílima de conduzir o povo a entrar e tomar posse da terra prometida. Não era uma tarefa fácil, pois José sabia com quem estava lidando, com a dureza do coração do povo, da rebeldia do povo. Ele sabia que precisava muito mais do que só a sua capacidade, sua eloquência, sua autoridade, para fazer com que aquele povo pudesse tomar posse daquela terra. Terra essa que Deus havia chamado, antes de Josué, um dos maiores líderes que Israel já teve. Foi Moisés. Diz a palavra de Deus em Êxodo 3, versículo de número 7 e 8, ele diz assim, ó: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso, decidi livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Deus havia levantado Moisés com um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Diga, nosso Deus é um Deus de... Ele não faz nada por acaso. Ele ouviu o clamor, o choro. Ele viu o sofrimento, a angústia em que o seu povo, lá na terra do Egito, estava passando. Então ele levanta Moisés, um homem extraordinário, um homem que tinha uma comunhão impressionante com Deus. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. Esse homem, levantado por Deus, foi capacitado por Deus para realizar tal tarefa. E ele assim o fez. Deus ouviu o clamor do povo. Deus se compadeceu do povo. Deus levanta Moisés para livrá-los. Mas esse mesmo povo que clamou, que suplicou, que chorou diante de Deus, com o passar do tempo, ele se perde em murmuração, em lamento, se perde em idolatria. No decorrer desse período em que Deus estava tirando eles do Egito, até que eles pudessem entrar na terra prometida, terra boa,
Bíblia diz que mana leite e mel. O povo se perdeu. O povo esqueceu do sofrimento que havia vivenciado antes de Deus tirá-lo, de Deus levantá-lo e conduzi-lo pelo deserto. No deserto, esse povo viu a glória de Deus. Viu Deus suprir as suas necessidades, mandando maná dos céus para alimentá-lo. Deserto não tem alimento, mas Deus mandou pão do céu, chamado maná, para saciar a fome do povo. No deserto é muito difícil encontrar água, mas Deus providenciou água para aquele povo. E o povo reclamando. No deserto, durante o dia, há um calor intenso, abrasador, que pode até matar a pessoa. Mas Deus providenciou uma coluna de nuvem para protegê-lo dos raios solares e do calor. No frio, durante a noite, o frio é intenso, vai abaixo de zero. Também era perigoso para o povo, podia matá-lo. E Deus então transforma a coluna de nuvem numa coluna de fogo, para aquecer, iluminar o caminho desse povo. Mas mesmo assim, o povo se lamentou, o povo reclamou, esquecendo-se de tudo que Deus havia feito. O povo desejou retornar ao Egito, onde ele era sacrificado, onde ele não tinha valor, onde ele tinha escassez de alimento, onde eles não tinham liberdade para nada, viviam escravizados, serviço forçado debaixo de chicote. O povo desejou retornar reclamando de Moisés. Josué estava lá. Josué fazia parte desse povo que saiu. Josué era aquele jovem que estava sempre próximo de Moisés, observando, vendo a atitude de Moisés, como Moisés se comportava diante das adversidades, diante da reclamação do povo lá. Josué observando tudo isso. E Josué viu, quando num ímpeto, Moisés toca na pedra para tirar água, porque o povo estava reclamando muito. E ele não honrou Deus naquele momento. Desse povo que saiu do Egito, só 2 puderam entrar na terra prometida, que foram Caleb e Josué. Todos os demais nasceram durante esse período de caminhada pelo deserto. O próprio Moisés, Deus chama ele e diz: Moisés, olha lá. Levou ele lá no monte e disse: olha para lá, Moisés, lá é a terra que eu prometi ao meu povo que entraria nela. Mas as murmurações, lamentações, a idolatria, fizeram com que esse povo não fosse mais abençoado por Deus para entrar na terra. E o próprio Moisés não pôde entrar. Moisés ficou pelo caminho
sendo ele um homem de Deus, sendo ele alguém que tinha uma comunhão profunda com Deus. Por causa do povo, ele deixou de entrar na terra prometida. Deus leva Moisés. Mas o propósito de Deus não são impedidos, nunca será impedido. Os propósitos de Deus serão estabelecidos. Morreu Moisés, mas Deus levanta Josué para que o propósito dele permaneça. Qual era o propósito de Deus? Levar o povo à terra prometida. Josué, vendo tudo isso, percebendo as dificuldades que ele iria enfrentar, percebendo que não era uma tarefa fácil, ele conclama ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará Deus maravilha no meio de vós. Ele está clamando ao povo, conclamando ao povo a buscar a presença de Deus, se consagrarem, se dedicarem a Deus, se separarem. Lembra da idolatria? Quando fizeram um bezerro de ouro? Lembra das murmurações que o povo fazia? Josué está dizendo: vocês precisam consagrar a vida de vocês. Vocês precisam se dedicar a Deus. Vocês precisam viver para a glória de Deus. Vocês precisam andar de acordo com o que Deus tem estabelecido. Santificai-vos. Consagre a vida de vocês. Pois o Deus que deixou aquele povo numeroso que saiu do Egito morrer no deserto, pode fazer o mesmo com vocês. Então santifique a vida de vocês, porque o Deus que nós servimos, Ele diz na sua palavra que Ele é fogo consumidor. Aí, irmãos, quantas vezes a gente percebe que o povo parece que não conhece a Deus. Parece que nós servimos a um Deus qualquer, a um Deus que aceita tudo, a um Deus que não vê nada, nem escuta nada. Deus tinha um propósito. E aquele povo deixou de entrar no propósito de Deus por suas lamentações, reclamações, rebeliões. Esse Deus não mudou. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus tem um propósito para você. Diga para o seu irmão: Deus tem um propósito para a sua vida. Lembra de onde Deus te tirou, queridos? Como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, de ter aceitado o senhorio de Jesus na sua vida? Deus te tirou, e a Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas, do império de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos arrancou do Egito. Deus tem um propósito para nós.
Lá em João, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito. E diz: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, não é onde eu estarei não, onde eu estou, porque para Deus não tem passado, presente nem futuro, é tudo a mesma coisa. Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Deus tem propósito para a sua vida. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus não te chamou para se perder. Mas a necessidade de nós termos essa consciência, nós estamos servindo a um Deus poderoso, a um Deus que é fogo consumidor, a um Deus que diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. A um Deus que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é o pastor, não é a igreja, não são os irmãos, mas você serve a um Deus que é poderoso, que tudo vê, que tudo sabe, que não há engano diante dele, não há como se esconder dele ou fazer alguma coisa que ele não venha saber. Esse é o nosso Deus, que assim como tirou o povo dele do Egito, tem nos arrancado desse mundo de perdição e de miséria. Mas ele requer de nós: se você quer andar comigo, se você quer andar comigo, se você realmente quer andar comigo, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Vigie as suas ações. Vigie o que você fala. Vigie o que você fala. Vigie o que você faz. Porque ele diz: eu sou santo. E para andar com ele, tem que ser santo. Tem que ser separado, tem que ser dedicado. Nele não há pecado. E se eu quero, se eu desejo, se eu clamo, pedindo a ele para estar com ele lá na glória, eu tenho que me comportar de acordo com a sua palavra. Não é andar conforme eu penso ser bom. Não é fazer o que eu posso fazer ou eu quero fazer, mas é andar de acordo com aquilo que ele tem estabelecido na sua palavra. Senão, irmãos, vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com aquele povo que saiu com uma promessa: vai entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra boa, terra maravilhosa, e não entrou, se perdeu. Deus não quer isso. Deus não deseja isso. Tem até um hino que diz: que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Geração de adoradores. Vem cá, Ministério Louvor. Geração de adoradores. Adoradores não é reclamadores. Adoradores não é pessoas que desejam retornar olhando para o mundo, desejam fazer as coisas que esse mundo tenebroso faz. Geração de adoradores são aqueles que pagam o preço. Senhor, eu quero estar contigo. O caminho é estreito, é difícil, mas é esse o caminho que eu quero, porque esse caminho vai me levar à tua presença, vai me levar para a glória. E eu quero estar lá, eu não quero abrir mão disso.
É isso que eu quero para a minha vida. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer, que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir do teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir do teu querer. Que não passe de nós, que a gente não se perca pelo caminho, mas que nós sejamos verdadeiros adoradores, homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus falando a Josué, ele disse: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás povo herdar a terra que eu jurei a teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminhos e serás bem sucedido. Meditação na palavra, fidelidade em cumpri-la, desejo de honrar a Deus, nos leva à intimidade com o Senhor. Que a gente não se perca pelo caminho, irmãos, mas isso é uma coisa individual. Aquela multidão que saiu com uma promessa gloriosa de entrar na terra prometida, se perdeu, porque não observou os desígnios de Deus, não se comprometeu em honrá-lo. Mais dois, dentre aquela multidão, eles honraram a Deus. Eles se posicionaram de forma que agradava a Deus. E eles puderam entrar juntamente com aqueles que nasceram durante a travessia do deserto, Josué e Caleb. Que nós possamos ser Josué, ser um Caleb, para entrar na glória com o Senhor. Cuidado, irmãos. Muitas coisas esse mundo tem oferecido para tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei
a coroa da vida. Feche seus olhos. Diga para Deus, como está a sua vida? Diga só para Ele. Não diga nem para o seu marido, nem para sua esposa, nem para o seu filho. Diga para Ele. Se for necessário, peça a ajuda dEle. Diga, Senhor, eu sou fraco. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Mas eu quero estar contigo naquele dia glorioso, quando o Senhor voltar e ouvir aquela palavra: vinde bendito do meu Pai. Fale com Ele. Ele está hoje aqui. A palavra dele diz: onde estiver 2 ou 3, Ele se faz presente. Então fale com Ele. Fale com Ele. É o seu momento com Deus. Pai eterno, Deus de bondade, misericórdia, Tu que sondas os corações e penetra onde ninguém mais pode penetrar. Tu sabes como está a nossa vida. Não podemos esconder do Senhor, pois Tu tudo sabe, tudo vê. Ajuda Teus filhos, fortalece eles, ministra sobre a vida dos Teus filhos. Não deixe que eles se percam, Senhor, mas que eles sejam contados como Josué ou como Caleb, que vai estar contigo lá na glória quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Venha fortalecê-los, perdoando, abençoando, para a glória do Teu nome. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Presbítero Renato.